Olá, olá pessoal, boa noite. Vamos hoje para uma live muito interessante aí. Aqui, Rafaela Schiavo do Mater Online, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós estamos com as nossas inscrições abertas para o nosso curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, e também para o nosso curso chamado A Transição para a Parentalidade. Então são dois cursos, né, que nós estamos aí com vagas abertas no momento. E eu sempre recebo uma pergunta das pessoas que estão interessadas em trabalhar com gestantes, com mulheres no parto, no pós-parto, né, com as questões aí da perinatalidade e da parentalidade, que é a seguinte pergunta: Rafaela, eu não sou mãe, eu posso ser uma psicóloga perinatal? Então é essa a pergunta que nós vamos responder hoje aqui nessa aula, ok? Então deixa eu dar boa noite para vocês. Boa noite, Psi, agora. Boa noite, Fernanda, Zara, a Carvalho, Andréia. A Ana Carolina chegou aqui. A Ana Carolina vai ser uma das nossas convidadas da noite para falar um pouquinho sobre esse assunto. Rafaela Bueno. Que delícia, pessoal, tá entrando aí. Show de bola. A Ana... a Milena também, que delícia, também tá aqui. Carvalho, a Jaque, show de bola. ABC da Perinatal, Psiconatália Vargas, olha que delícia. A Natália tá aqui, a Milena tá aqui, a Ana tá aqui, show de bola. As três convidadas da noite para falar aqui com a gente estão presentes, show de bola. Então vamos lá, pessoal. Eu posso começar com a Ana, que ela entrou primeiro, então eu vou chamar a Ana agora para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre essa história aí. Se é possível, se não é possível você não ser mãe e ser uma psicóloga perinatal. Vamos lá, Ana, vou te mandar aqui o convite, deixa eu te encontrar aqui. E aí depois a gente fala com a Milena e depois a gente chama a Natália. Vamos lá, Ana mandando o convite. Opa, não deu certo aqui. Pronto, o convite, aguardando a nossa psicóloga entrar aqui agora para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Olá! Olá! E aí? Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Saudade de você. Pois é. E olha que a gente já é nesse mundo virtual acostumado a ficar distante, mas parece que essa ideia de distanciamento aumenta isso, né? Aumenta isso, é verdade, Ana, é verdade. Ana, obrigado, gratidão por ter aceitado esse convite, disponibilizar um pouco do seu tempo da noite, né? Inclusive teve que remanejar cliente para poder falar um pouquinho aqui para o pessoal. Então, assim, já agradeço de coração essa sua disponibilidade, a sua presteza, para que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre esse assunto. Nada. Fala um pouquinho primeiro, Ana, para o pessoal poder te conhecer, de onde você é, sua cidade, você é psicóloga há quanto tempo? Conta um pouquinho sobre você. Eu sou de Maceió, Alagoas. Eu sou psicóloga desde 2016. Eu me formei em 2016, mas peguei CRP no começo em 2017. Desde quando eu comecei a atuar, eu já comecei a tentar encontrar uma área com que eu gostasse de atuar, uma área com que eu me identificasse. E desde a graduação, eu já me movia por estudar sobre maternidade, sobre maternagem, mas eu não sabia da existência da psicologia perinatal. Era porque, num momento lá da graduação, eu ouvi falar sobre violência obstétrica, me indignei com isso e disse: eu tenho que fazer alguma coisa para fazer o povo entender que isso está errado. E comecei a buscar sobre isso e fui cair na área da psicologia perinatal quando encontrei o Mater Online. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar. Teve essa questão do mas como é que eu vou entrar nesta área se eu não sou mãe? E mais ainda, se eu não pretendo ser. Aí, como é que isso se organiza dentro da ideia de como é que as clientes irão aceitar isso? Como é que eu vou fazer meu papel de divulgação? Passei por tudo isso. Inclusive, trabalhei em terapia.
Chegou a trabalhar em terapia, é isso? Olha só! E foi assim para você, então, Ana, você sabia que você precisava trabalhar nessa área, que você tinha uma causa que você queria brigar, que você queria ajudar, você simpatizou aí com essas mulheres sofrendo violência obstétrica, né? Uhum. E de repente você começa a estudar sobre esse assunto, você chega até o Mater Online, você descobre que existe psicologia perinatal, e aí você faz essa pergunta para você mesma, se como é que foi isso? Como que foi que você fez essa pergunta para você mesma? Sim, eu fiquei me perguntando isso porque toda hora que eu começava a comentar com as pessoas sobre isso, a mostrar meu interesse, todo mundo me questionava, até porque coincidiu de ser na época em que eu casei. Então vem as cobranças sociais do como assim você casou, você não está querendo ter seu filho agora. Então vinha muito essa cobrança do acharem que não era porque eu queria trabalhar com a temática, e sim porque eu estava planejando ter um filho. E eu fui estudando mais sobre isso e trabalhando também no meu contexto psicoterápico como que eu ia lidar com essas cobranças e como que eu ia conseguir entender qual é o meu papel dentro da profissão, dentro da função. Porque eu não encontro resistência nas clientes com relação a isso. De todas as clientes que eu atendi durante esses 4 anos de área perinatal, acho que só 2 me perguntaram se eu tinha filhos e só uma ficou meio assim na questão do mas e como é? Aí eu sempre uso a questão de eu lido com várias gestações ao mesmo tempo, né? Que além das clientes, tem o fato de eu ser uma grande tia. Eu tenho 11 sobrinhos, então o que não falta é mulher grávida perto de mim. A gente vai lidando com as realidades diferentes. A cobrança vem muito de questão familiar, de como que enxergam essa minha função no trabalho. Isso acaba me afetando um pouco, mas hoje eu já consigo lidar bem. Que é aquele ponto do, mas se você não tem filho, como é que você vai saber orientar? Como é que você vai saber o que fazer, o que dizer? Estudando. Assim como em qualquer outra área. Como, por exemplo, um oncologista não precisa ter passado por a vivência de ter tido um câncer para poder lidar com a situação e saber acolher e atender clientes. Então, estudando. E, para além disso, tem a questão de que eu não fico em um ponto de vista. Sim, estar presente, ter vivenciado as situações, por mais que eu não vivencie em momentos como uma mãe, mas um exemplo, no caso que eu sou que é tia, né? Ter situações em que eu consigo vivenciar isso presencialmente traz um olhar diferente na prática clínica. Mas podem alguns pontos também trazer um viés negativo, de quando você coloca aquela visão como a única possível. Então, ter a possibilidade de visualizar experiências diferentes, de visualizar por pontos de vista diferentes, também é muito positivo. Show de bola! E Ana, dá para ser referência aí na sua cidade, na sua região, como psicóloga perinatal sem ser mãe? Dá. É só saber estudar e saber fazer um bom trabalho. Mas dá. Show, né? Você já está sendo, não é isso, Ana? Graças a Deus. Show! Quando eu convidei a Ana, inclusive, foi exatamente para poder mostrar para vocês, né? Ela já é uma referência, né, na região dela, na cidade dela, enquanto psicóloga perinatal. Atende vários casos, né, Ana, de psicologia perinatal. É uma psicóloga perinatal que realmente atende casos, é conhecida como. E não é mãe e nem quer ser mãe, tá tudo bem, né? Uhum. Porque, como ela disse, né, um oncologista, ele não precisa ter passado pelo câncer e nem mesmo desejar ter um, né, para poder trabalhar com essa área. Os nossos obstetras, a maioria no nosso país, pelo menos, são homens, né? Então, eles não precisam ser mulher, inclusive, né? Ou ter filho, ou ter parido para poder exercer a profissão. O que a gente precisa é ter conhecimento, né? O conhecimento é ele que faz essa diferença. Uhum. Pode até ter que alguns conceitos, por exemplo, pensando na visão da obstetrícia, que algumas clientes não se sintam muito à vontade de ir para o obstetra, mas basicamente é pelo fato dele ser homem, e não pelo fato dele ter ou não ter um filho. Ninguém questiona isso, ninguém questiona se ele é pai ou se ele não é, para ele estar na área de atuação. Show, show de bola. Ana, alguém fez uma pergunta aqui para você. Deixa eu ver aqui que passou. Eu não Se eu consigo mais trabalho só com a enxergar. clínica no consultório. Ah, tá. Então foi isso. Sim, no momento eu atuo só com a clínica. 90% das minhas clientes são da área perinatal
E o resto é porque também, assim, eu não enxergo, meu nicho maior são mulheres, eu atendo só mulheres. Eu não enxergo como que atender mulheres não seja atravessado pela maternidade. Seja por o querer a maternidade, seja por não querer a maternidade, seja por conseguir a maternidade ou por não conseguir a maternidade, ou seja por ser filha. Inúmeros casos de pessoas que estão para lidar com as suas questões com as suas próprias mães. Perfeito, perfeito. Show de bola, Ana. Obrigada por ter compartilhado um pouco aí da sua história, da sua experiência. Você tem algum Instagram que você queira passar, tipo profissional, que as pessoas possam tá entrando em contato com você, te seguindo, alguma coisa assim? Só entrar em contato pelo Instagram mesmo, Esse que tá aqui psi.anacarolina. agora. É, Certo. Show certinho. de bola, então. Sempre que Obrigada, precisar, Ana. estou às ordens. Quinta-feira a gente tem outra live juntas, hein? Isso mesmo. Tchau, Bia. Fechou. Obrigada, gratidão. Beijo. Que delícia, gente. Deixa eu fechar aqui a Ana agora. A Ana é uma queridíssima, né? Ela tá aqui com a gente no Mater Online já tem algum tempo. E é muito bacana, né? Quando a gente vê pessoas aí que têm essa empatia pelo outro sem precisar ter passado por aquela situação. Porque o que eu vejo muito são psicólogos que passam por uma situação durante a maternidade e aí eles descobrem que, olha, então não fica pleno e feliz e tudo mais, né? E aí querem ajudar outros porque eles passaram por isso. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que não precisam ter passado, né? Necessariamente por um luto, por uma violência obstétrica, qualquer outra coisa, para conseguir enxergar, né, a importância que a psicologia perinatal tem para a nossa sociedade como um todo, né? Então, se você não é mãe, se você não é mulher, se você é do gênero masculino, se você não quer ser mãe, sim, a psicologia perinatal também é para você. Agora eu vou chamar a Milena. Milena, manda um oi, porque acho que agora eu não vou conseguir te encontrar lá para cima. Manda um oi para eu poder te mandar aqui o convite para a gente poder conversar um pouquinho. Aguardando aqui a Milena me mandar um oizinho, e aí eu já chamo ela para a gente poder conversar um pouquinho com ela. A Milena já é uma psicóloga perinatal. Achei. Mi, tô te mandando o convite para você entrar ao vivo aqui para falar com a gente um pouquinho. Ai, que delícia receber essas psicólogas maravilhosas! Tudo bom, Mi? Olá, tudo bem você? Tudo bem, graças a Deus. Que Obrigada, bom. Milena, por ter aceitado o convite, por vir De aqui nada. disponibilizar o seu tempo para falar um pouquinho, contar a sua história aí com a psicologia perinatal e a sua Demais. história enquanto mulher também, né? Sim. Bom, eu também, igual a Ana, eu também tenho sobrinho, só que eu também só tenho um sobrinho, né? Não tenho muitos como ela. Mas eu moro com meu sobrinho, com a minha irmã, então eu consegui ver bem de perto, né, como foi a maternidade para minha irmã. Eu acho que eu sou muito sortuda por ter podido, né, observar isso. E não só ela, ao mesmo tempo, várias amigas, primas, várias pessoas ao redor foram engravidando. Então, a minha irmã ia me passando como é que estavam as outras mães, as outras gestantes. Muitas passaram pelo baby blues. E eu nem sabia o que era baby blues, que é aquela tristeza materna, que é normal acontecer depois do parto, né, que dura alguns dias. E eu não sabia que isso existia, né? E eu fiquei pensando, nossa, como as mães não têm conhecimento, ninguém fala para elas, né, que isso pode acontecer, ninguém prepara elas. E como a minha irmã estudou muito, leu muito quando ela engravidou, ela ia ajudando as outras gestantes, as amigas, né? Então, muitas ficaram muito preocupadas. Será que eu tô com depressão pós-parto? O que é isso? Eu não sei o que é isso. E aí ela ia ajudando, ia explicando. E aí eu comecei a ter mais vontade, mais interesse de estudar sobre isso. Aí na época eu estava fazendo uma pós-graduação em psicologia clínica. E aí eu fiz o meu TCC sobre puerpério, justamente para falar sobre isso. E a partir daí eu entrei no curso de formação, né, em psicologia perinatal, comecei a estudar e comecei a ver muito vídeo, muito filme, muita série, ler muito, estudar muito, porque
eu também tinha um pouco dessa preocupação, poxa, eu não sou mãe, né? Será que as pessoas vão ficar meio assim, pô, mas ela não é mãe, como é que ela vai me ajudar? Então eu comecei a ler muito, estudar muito e ver todas as séries de mães, de gestantes, de puérperas, de casais, de bebê, todas as séries que saíram eu assisti para poder tentar ver como é cada pessoa, cada mãe, né? Porque cada maternidade é uma, né? Cada mãe é uma, cada filho é uma, cada experiência é uma. Então, mesmo quem é mãe, eu acho que ela, não, ela vai poder entender melhor algumas coisas, mas também isso pode até atrapalhar de uma certa maneira, né? Porque se ela for ver a outra pelo referencial dela, ela pode acabar influenciando mesmo sem querer a cliente ali. Então, ela tem que tomar mais cuidado para ela se diferenciar, né? Ela tem que fazer bastante supervisão. De repente, ela teve alguma experiência que não foi muito legal, então algumas coisas podem bater nela de uma maneira mais forte. Então, eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Você ser mãe tem vai ser um lado bom, um lado ruim, e quem não é mãe também vai ter um lado bom e um lado ruim de não ter assim essa experiência, mas tem um lado bom de poder ver cada situação de uma maneira diferente, sem ver pelo nosso referencial, né? E eu acho que a empatia é o principal, como a Ana falou, né? A gente não precisa passar por tudo, porque não tem como, né? A gente atende no consultório pessoas com mais diversas questões, né? E vidas, experiências, ou doenças, como ela falou, o câncer, né? A gente não vai poder passar por tudo isso, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que ela falou, né? Eu só estou reforçando. Perfeito. E você já atende casos em perinatalidade aí? Sim, eu atendo, mas aqui eu moro no Rio de Janeiro, né? Aqui estão surgindo muitos psicólogos perinatais, né? Eu acho isso ótimo que está aumentando, né? Mas também a concorrência fica maior. Então, principalmente nesse momento de crise, eu vejo que muitas pessoas estão com dificuldade de chegar, de pagar, de poder pagar uma terapia. Estou até com um projeto agora social para atender essas mulheres, que eu acho que nesse momento de pandemia, né? Elas estão precisando mais ainda. Então, eu estou bastante preocupada com esse público e tentando fazer eles verem que precisam também de um acompanhamento, né? Falando do pré-natal psicológico, da importância. Então, eu estou tentando ampliar mais esse público, porque eu sempre atendi outros públicos em geral, né? E agora eu estou tentando ampliar mais para esse público. Show de bola! Então, dá para ser psicóloga perinatal sem ser mãe, né? Dá, sim, claro. Tem até uma amiga psicóloga que ela até entrou num projeto comigo de grupos de mães, e aí depois ela ficou me questionando isso. Ai, mas eu não sou mãe, eu acho que eu não vou me sentir bem, não vou me sentir apta para trabalhar com essas mães e tal. Ela ficou meio insegura. E eu falei justamente para ela, mas olha, não tem, eu acho que não tem nada a ver, porque você atende pessoas com outras experiências que você não teve, né? Então, assim, o principal para o psicólogo é ter empatia. Eu acho que a gente tendo empatia, Certo. né, e boa vontade para escutar e ver como que a pessoa está vendo a situação, eu acho que isso é o mais importante. Perfeito. A gente, enquanto psicólogo, precisa ter passado por uma depressão para atender alguém com depressão, né? Sim. A gente não precisa ter sido obeso para poder atender alguém que é obeso e quer fazer uma cirurgia bariátrica, não é mesmo? Sim, Então, claro. não necessariamente, realmente, a gente precisa passar, porque senão, já pensou se a gente, né, só pudesse atender casos daquilo que a gente passou, né? A gente precisa ter conhecimento, né? Sim. Científico, de qualidade, saber o que está fazendo, ter técnicas, né? Isso é o que é o importante. Qualquer profissional precisa dominar isso, as suas técnicas, seus métodos, né? Independente aí se o que você atende, né? Realmente você precisa ter passado por isso ou não. Não é verdade? Sim, Show de conversar bola. também com as pessoas que passaram por isso, né? Com gestantes que você conheça, com puérperas, perguntar como está sendo, porque nem todo mundo tem essa oportunidade de ter uma mãe tão perto como eu tive com a minha irmã, né? Para acompanhar. Então, poder também colhendo relatos, vendo como as pessoas estão passando por isso, ver redes sociais de mães, de grávidas, eu acho que isso também ajuda, né? Perfeito. Show de bola, Mi!
Muito obrigada pelo seu tempo, né? Foi fantástico o que você falou. Desejo muito sucesso sempre aí para você. Continua contando aqui comigo. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau, Mi. Beijo. Até. Tchau, Tchau. tchau. Interessante que a Mi também luta, né, contra a violência obstétrica, né? Ela fez um TCC maravilhoso aí também sobre violência obstétrica, muito legal, né? Essas questões do feminino aí, super importantes. Agora vamos falar com a Natália. Natália, manda um oi aqui para mim, para que eu possa te chamar, porque eu tô sem conseguir te encontrar agora aqui, mas se você mandar um oi já facilita. E eu já te coloco aqui no ar para falar um pouquinho com a gente também aí sobre a sua experiência. Aqui, Natália chegou mandando para você aí o convite para entrar aqui ao vivo com a gente, conversar um pouquinho sobre a sua história. Uhul! Tudo bem, Ná? Tudo bem. Ah, que bom! Obrigada, Natália, por ter aceitado o convite, por estar aqui falando um pouquinho, né, para o pessoal a respeito da sua história. Então, assim, a gente já agradece aqui, eu principalmente já agradeço aí a sua disponibilidade, tá bom? Eu que agradeço, é sempre tão legal falar sobre esse assunto. Eu acho que contar como eu cheguei até ele mais ainda, né? A minha história com a perinatalidade se iniciou com a minha história com as crianças. Eu sempre gostei do atendimento infantil desde a graduação e eu não tinha acesso, né? Eu não conhecia a psicologia perinatal. Então, quando eu fui fazer o meu TCC, né, no final da graduação, eu me formei em 2018. Eu sou gaúcha, da região central do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul. Ah, E legal! e quando eu fui fazer o meu TCC, então, eu resolvi que eu queria falar sobre o desenvolvimento emocional do bebê, que era uma área que eu gostava muito. Então, eu me dispus a fazer observações com uma gestante. Então, eu ia ao domicílio dela uma vez por semana durante o período de 1 hora e eu fazia essas observações. E ali eu fui descobrindo o quanto a maternidade dela, né, foi me encantando e as questões que vinham à tona. E eu descobri depois daquele TCC que mais do que trabalhar com crianças, eu queria poder dar voz para aquelas mães, né? Para entender aquele cansaço, aquela exaustão que eu via ela e ela se sentia muito incompreendida. E isso era muito legal de a gente poder trabalhar juntas, né? E daí, quando eu saí, além da especialização em criança e adolescente, eu fui pesquisar sobre o que que era isso, assim, como eu podia ajudar essas mães, como eu podia ajudar essas famílias, porque eu também entendia que o atendimento infantil ele não podia se dar sem os pais, né, sem eu ter esse conhecimento. E eu também gosto de falar muito, assim, até porque aqui na minha cidade só eu trabalho com perinatalidade, cidade bem do interior, né? E então, quando eu falo sobre isso, eu sempre digo para os colegas, a perinatalidade não é só para quem trabalha com criança e com gestante, é para todo mundo, né? A nossa anamnese fica melhor, o nosso olhar é diferente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, independente de ser ou não mãe, né? Independente da nossa vivência, o quanto a gente está disposta a estudar, a se dedicar, porque eu sempre digo assim, é um mundo que a gente mergulha, né? A gente mergulha naquele conhecimento, a gente vivencia ele. E hoje em consultório, 80% da minha demanda é gestantes ou puérperas, e o restante crianças. Uau, olha que legal! Show! Então, Realizando o seu sonho, né? O que você sempre batalhou e estudou para atuar. Show! exato. E consigo daí também dar voz para essas mulheres, porque eu sentia que aqui na região também é algo bem carente, elas não tinham a quem procurar. A gente já existe as áreas da fisioterapia, as áreas de amamentação, todas essas áreas eram super bem vistas e já existiam especialistas aqui. Mas essa área da psicologia, ela não era inserida. Tanto que aos poucos hoje eu consigo fazer parte dos grupos de gestantes da cidade, do nosso hospital e levar a psicologia para elas, né? Informar o quanto é importante. Show de bola! Ai, não, Natália, obrigada. Nossa, foi muito bom poder saber um pouco mais sobre você, sobre a sua história, né? Um outro relato aqui de psicóloga perinatal de sucesso, né? Que realmente não necessariamente precisou passar pela dores, né? Que
vem aí de uma maternidade para poder perceber, né? Então, você, né, no seu trabalho já, enquanto psicóloga ali, na relação das crianças, você já foi identificando isso, né? E percebendo essa grande necessidade. E hoje aí é uma referência aí na sua cidade, na sua região, né? Em psicologia perinatal. Show! Sem ser mãe. Então, assim, se alguém perguntasse para você, olha, para ser psicóloga perinatal, precisa ser mãe, o que você responderia, Ana? Com certeza não. A gente precisa se dedicar, a gente precisa levar a sério, buscar conhecimento de qualidade para ser responsável com quem procura o nosso trabalho e passar esse conhecimento realmente de qualidade para essas pessoas. Perfeito. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Tô sempre disponível. Até a próxima. Show, obrigada. Ainda bem que a energia funcionou aí. É verdade. Um beijo. Beijo. Até. Que delícia, gente, né? Conversar com essas psicólogas todas, né? Que trabalham aí com a perinatalidade, se dedicam a estudar, né, a psicologia perinatal e não são mães. E é claro que precisa ter mais um depoimento aqui para a gente poder fechar a noite de hoje. Um depoimento meu! Também não sou mãe, gente, tá? Tenho 40 anos de idade, desde os meus 22 eu já tinha decidido a não ser mãe, né? Não fez parte dos meus planos, né? Ser mãe. E ainda assim, sempre me preocupei, desde essa idade, em estudar as questões da maternidade, em produzir materiais, em investigar, pesquisar, orientar, né? Dezenas, centenas de pessoas nessa área. Hoje eu não sou mais uma referência na minha cidade, na minha região, nem no meu estado e nem no meu país, né? Eu sou referência aí, né? Já chega a ser internacional, né? Então, quer dizer, você não precisa ser, né, mãe para poder lutar por mães, né? Por mulheres, pelo feminino. Não existe essa necessidade, gente. Não existe. Isso é fantasia. É fantasia. O que você precisa é estudar, e estudar muito, porque é uma área que precisa de conhecimento, né? E conhecimento, claro, não pode ser conhecimento do senso comum, não pode ser conhecimento baseado na sua própria experiência com a maternidade. Você precisa de conhecimento científico, tá? Então, assim, eu sou a maior prova, né, de que um psicólogo perinatal que não é mãe pode ter sucesso, tá bom? Eu formo literalmente centenas de psicólogos, para não falar milhares, porque tem curso aí daquele lá do psicologia do Covid lá que eu dei para vocês de graça. Se vocês não estão sabendo, tem um curso de graça aí do Mater Online, Atenção Psicológica na Perinatalidade. Teve milhares de inscritos nesse curso gratuito. Então, eu levo informação para todo mundo. Tem gente que está descobrindo que existe psicologia perinatal nesse país aqui porque conheceu a Rafaela, o Mater Online. Então, não, gente, isso é crença. Isso é crença. E limitante. Tá bom? Então, se você está aí preocupada, eu sou homem, eu queria trabalhar com a psicologia perinatal, mas eu sou homem. Esquece isso, não precisa, né? A psicologia perinatal não tem gênero e nem tem essa necessidade, né, de você conhecer uma maternidade, ter parido, ou qualquer coisa que o valha, gente, não precisa, né? A gente precisa de conhecimento. Ó, isso aqui, ó, a gente precisa, ó, de leitura. Ó, cadê? De estudo, ó, né? Então precisa estudar, é isso que a gente precisa, ter segurança daquilo que a gente está trabalhando, né? Isso a gente precisa, desse respaldo. Se sentiu insegurança, você precisa do quê? De uma supervisão, você precisa de uma psicoterapia, tá certo? Porque se você vai se propor a atender a alguém, você não precisa também ser a super mulher, né? Tem coisas que você não vai conseguir lidar. Não é porque você é psicólogo perinatal que você tem que lidar com questões de aborto provocado, por exemplo.
né? Tem gente dentro da psicologia perinatal que vai conseguir lidar com isso tranquilamente, tem gente que não vai conseguir. Tem gente na psicologia perinatal que vai conseguir aceitar tranquilamente, saber que uma mulher vai colocar o filho para adoção e vai ajudá-la nesses processos, como existe mulher que não vai conseguir, homem que não vai conseguir, e tá tudo bem, entende? Porque ela é tanta coisa, gente. A psicologia perinatal ela é tão rica, tão cheia de conteúdos, né? É tão cheia de especificidades, né? E de especialidades dentro dela, né? Porque você pode ser um psicólogo perinatal focado em reprodução humana assistida. Você pode ser um psicólogo perinatal focado só em ansiedade gestacional. Você pode ser um psicólogo perinatal focado só em violência obstétrica. Você pode ser um psicólogo perinatal focado só nisso, naquilo, entende? Então, é um mundo muito amplo. Você pode trabalhar em vários lugares, não é só na clínica, é no hospital, é na escola, é na organização. E por aí vai, gente, tá? Então é isso aí. Era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Quem aí estava na dúvida se fazia o curso ou não, né? Por conta de ser homem ou por conta de não ser mãe. Espero que com essa live tenha de fato esclarecido e acabado esse mito agora, né? E vamos lá, vamos, gente, olhar, porque a psicologia perinatal, como eu acabei de dizer, ela vai muito além de você trabalhar com gestante, vai muito além de você trabalhar com mulher no parto ou no pós-parto, mas ela vai muito além. Ela é saúde mental, sabe, para quem? Lá para o adulto que está na barriga hoje, que é um feto, sabe? Quando um dia ele vai ter 30 anos e você vai ter a oportunidade de fazer esse homem de 30 anos, que vai acontecer só daqui 30 anos, né? E só em 2050, não ter problema de saúde mental. Olha só! Olha que mágico, olha que lindo, olha que trabalho maravilhoso que a gente pode fazer, né? É uma mudança, gente, enorme, né? Social, cultural, é o psicólogo fazendo o seu papel social, é o psicólogo se mostrando, né? É o psicólogo sendo psicólogo. Ai, gente, eu me empolgo. Tá bom? Então, ó, o pessoal aqui falando, vamos juntas, adorei, sim, batendo palma. Show, gente, que legal, que bom. Então é isso aí. Terminamos a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei falar, né, sobre esse assunto. E finalizo, né, deixando aqui o convite para vocês, para quem tiver interesse em fazer inscrição aí para o nosso curso. Na realidade, já está esgotando as vagas, né? Então, assim, se você não corre o perigo de ficar sem entrar, porque a gente colocou um limite de vagas e a gente está beirando o limite já, né? Graças a Deus, ontem a gente teve já muitas inscrições, hoje também já veio bastante inscrições, mas provavelmente não vai até sexta. Eu tenho a impressão que não vai até sexta, tá bom? Que a gente vai fechar as inscrições antes. Então, quanto antes você puder fazer a sua inscrição, melhor para você garantir a sua vaga. Entretanto, nós temos um segundo curso, que esse segundo curso nós não temos limite de vagas, tá? Que é o Transição para a Parentalidade. O Transição para a Parentalidade é um curso de 100 horas, 9 módulos, e você não precisa necessariamente ser psicólogo, você pode trabalhar também em outras áreas, você pode ser assistente social, doula, obstetra, enfermeiro, qualquer outra profissão aí que você tenha interesse em trabalhar com perinatalidade, parentalidade e desenvolvimento infantil, tá? Então, nós temos aí o curso A Transição para a Parentalidade, que também está com inscrições abertas, e esse sim fica até sexta-feira, tá? Ele eu vou deixar até sexta-feira, não tem limite de vagas, e pode ser até para quem tem interesse começar por esse, depois ir para o outro, principalmente para quem é estudante, né? Tem bastante estudantes aí que não podem fazer ainda o curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, a não ser os estudantes que já estão terminando, né, que já estão pelo menos no 9º termo aí do curso de psicologia, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui que tá falando. A Shirley, maravilhosa. Beijo, Shirley! Chico,
Estudante finalista pode fazer o curso? Pode fazer o curso estudante finalista, sim, né? A partir do 9º termo. Então, são 10 termos, né? O curso de psicologia. Então, se tiver no 9º ou 10º, pode fazer, tá? A psicóloga Giorgiane, vai abrir outra turma esse ano? Vamos abrir outra turma esse ano, só não temos data ainda para isso, tá bom? A Moni, sua empolgação me empolga também. Ai, que bom! Ai, meu Deus, eu sou a louca, né? Ai, que bom que pelo menos contagia. Então tá bom, pessoal. Olha, um beijo para todo mundo. Amanhã tem Pergunte para Rafa, ok? Então espero vocês aqui amanhã no Pergunte para Rafa, às 20 horas da noite. Tchau, tchau.